Imagina a seguinte cena, olha só. É o auge absoluto de uma cidade. O sol está se pondo, aquela luz dourada reflete no mármore branco, no ouro maciço do templo também, e é uma coisa tão intensa que chega a ofuscar a visão, sabe? Nossa, devia ser deslumbrante. Demais. E as ruas estão completamente lotadas. As multidões ali eufóricas cantando, acenando com aqueles ramos de palmeiras. O cenário perfeito de uma vitória, né? Exato. Uma vitória definitiva. Mas, aí que está o contraste. A única pessoa que deveria ser o centro dessa festa toda, o convidado de honra ali, ele está olhando para tudo isso e ele está chorando. Chorando de forma incontrolável. É uma imagem muito forte para começar. É de arrepiar, e é com essa imagem impactante que a gente dá uma saudação muito, mas muito calorosa a todos que acompanham o canal Voz do Remanescente. Sejam super bem-vindos a mais uma imersão profunda. É muito bom estar aqui com quem está ouvindo a gente para mais um estudo. Com certeza. Hoje a gente vai entrar de cabeça no capítulo 1 do livro O Grande Conflito, que tem o título Predito o Destino do Mundo. E, assim, já adianto que a nossa missão aqui hoje não é pouca coisa, não. Pois é, e o que impressiona logo de cara quando a gente abre esse capítulo é que não estamos aqui só para, sei lá, revisar uma aula de história sobre a queda de Jerusalém lá no ano 70 depois de Cristo. Sim, não é só um documentário histórico. Exatamente. A mensagem inspirada usa esse evento histórico terrível como um laboratório, sabe? Um espelho espiritual gigantesco para a gente olhar hoje. É bem por aí. A ideia dessa nossa imersão é pegar essa tragédia lá do passado e entender a engrenagem, os mecanismos por trás dela. Porque, se a gente olhar bem, isso reflete exatamente o que acontece nos nossos dias. Com certeza. Não é sobre pedras caindo ou muros sendo destruídos, é sobre a mente humana, né? E principalmente sobre o coração de Deus. É perfeito isso. E para a gente entender essa profundidade, a gente tem que voltar para aquela cena que você descreveu lá no Monte das Oliveiras. É quase uma dissonância cognitiva. Sim, total. O ambiente inteiro gritando alegria, né? A cidade parecia dizer algo tipo, eu sou uma rainha, eu nunca vou ver o pranto. Qualquer pessoa ali ia sentir o coração bater mais forte, aquele orgulho nacional. E no meio disso tudo, Jesus entra numa agonia que a inspiração descreve assim como sendo irreprimível. É um pranto de alma rasgada mesmo. Dói só de imaginar. Dói, porque a gente precisa entender a psicologia daquele momento. Pensa bem, se a gente fosse analisar pela lógica puramente humana, Jesus tinha todos os motivos do mundo para chorar por si mesmo ali. Sem dúvida. O Getsemane estava poucas horas dali. Sim, pouquíssimas horas. E a Porta das Ovelhas, que era por onde os cordeiros do sacrifício entravam em Jerusalém, estava bem ali no campo de visão dele. Nossa, é verdade. O Calvário já era uma realidade iminente. Ele sabia de todo o terror absoluto que ia cair em cima dos ombros dele em muito pouco tempo. Exato. Mas aí a pena inspirada nos dá um detalhe que, olha, muda tudo. Ela diz que nenhuma sombra da sua própria angústia nublava o espírito dele naquela hora. Ele não derramou uma única lágrima por si mesmo, né? Nenhuma. Ele chorava pela cidade, ele chorava por aquelas pessoas e, tentando trazer isso para a nossa realidade, para quem está ouvindo a gente agora conseguir visualizar, a sensação que me vem é aquela dor, sabe? Aquela dor dilacerante de impotência. Nossa, sim. É a pior dor. É como se você visse alguém que você ama muito, mas muito mesmo, caminhando direto para um penhasco. E a pessoa tá com um sorriso no rosto como se tivesse vendada. E ela ativamente bate na sua mão toda vez que você tenta segurar ela. É exatamente isso. É a tragédia do livre-arbítrio, né? O choro do céu ali não é um choro de raiva ou eu fui ofendido. Não é ego ferido. Não, de jeito nenhum. É a dor de quem tem um poder infinito, mas que escolhe por amor não violar a liberdade humana. A inspiração revela ali que a história de mais de 1000 anos de favor divino passava diante dos olhos dele. 1000 anos é muita coisa. 1000 anos de cuidado constante. Ele via ali o Monte Moriá, onde o próprio Isaac foi oferecido. Ele viu séculos inteiros em que os profetas tentaram de tudo que é jeito avisar o povo.
Viu sacerdotes oferecendo aqueles sacrifícios que apontavam todos para ele. Cara, é o equivalente a você mandar mensagens de texto por 1000 anos, todas sendo ignoradas. Um amor completamente não correspondido. É uma rejeição brutal. A mensagem inspirada até usa aquela analogia de uma vinha, sabe? Deus tirou essa vinha lá do Egito, plantou num terreno excelente, construiu uma cerca em volta para proteger Deu todo o cuidado possível, né? tudo. E quando absolutamente nada disso funcionou, o que ele fez? Ele enviou seu próprio filho. E por 3 anos, Jesus andou por ali. Ele curou, ele libertou, ensinou, e a resposta da liderança foi planejar o assassinato dele a sangue frio. É chocante, né? Muito. O que me leva a uma dúvida que eu acho muito genuína. Como é que uma nação inteira, liderada ali pelos homens mais religiosos da época, pessoas que estudavam as profecias assim de forma obsessiva, Conheciam as escrituras de trás para frente. isso. Como é que eles conseguem chegar ao ponto de odiar a própria encarnação do Deus que eles diziam adorar todos os dias? Essa é a grande armadilha da religião quando ela está desconectada de um relacionamento real. O espírito de profecia mostra bem claro que eles construíram uma estrutura perfeita, mas de justiça própria. Justiça própria. Isso é perigoso. Muito. O profeta Miqueias, lá atrás, já alertava que eles edificavam a Sião com sangue. Ou seja, na prática, eles eram cruéis com as pessoas, oprimiam os mais pobres, viviam puramente de aparências. Mas iam para o templo todos os dias. Exato. Iam para o templo, faziam os rituais e tinham a audácia de achar que só por causa daquele prédio bonito e das cerimônias, Deus era obrigado a proteger a cidade. Eles diziam assim: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal vai nos acontecer. Quer dizer, eles queriam a apólice de seguro do templo, mas rejeitavam o dono do templo. Perfeita analogia. E tem um detalhe aí que, olha, beira a comédia de humor negro. Para ser sincero, a lógica política que os líderes usaram para justificar a morte de Jesus foi um negócio bizarro. É um raciocínio torto, né? Totalmente torto. Eles sentaram e pensaram, se a gente deixar esse homem vivo, todo mundo vai seguir ele, vai ter um levante popular, e aí os romanos vão vir aqui e destruir a nossa nação. Então a solução genial deles é matar o Messias. O que é literalmente a ação exata que faz com que os romanos venham e destruam a É nação. um tiro no pé de proporções cósmicas. É incrível. É a suprema ironia da rebelião, né? Eles cometeram o maior crime do universo usando a desculpa de que estavam salvando o país. E foi esse exato crime que selou de vez a destruição do lugar. Caramba. A pureza de Cristo era tipo uma luz muito, mas muito forte que revelava a sujeira deles e em vez de limpar a casa, limpar a sujeira, eles preferiram tentar apagar a luz. E é bem nesse clima, né, nessa rejeição final, definitiva, que Jesus sai do templo. Os discípulos que estavam ali, maravilhados com a arquitetura toda, começam a apontar para as pedras gigantescas do prédio. Imagina o orgulho deles ali. Sim, e aí Jesus solta aquela frase que, nossa, deve ter congelado o sangue nas veias deles. Ele diz que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O choque de realidade. E isso leva a gente para o famoso sermão lá em Mateus 24, no Monte das Oliveiras. Mas, sendo sincero, eu sempre achei esse sermão um pouco confuso, porque Jesus mistura ali a destruição de Jerusalém com o fim do mundo. Muita gente acha confuso mesmo. Então, por que não ser direto? Por que fazer uma profecia dupla e misturar os dois eventos assim? É que se a gente olhar de perto, a verdade nua e crua simplesmente esmagaria aqueles homens. O espírito de profecia esclarece de um jeito londo que o futuro foi velado por pura misericórdia. Misericórdia. Como assim? Tenta se colocar no lugar dos discípulos. Se Jesus abrisse o cronograma completo ali na hora e dissesse, olha, eu vou ser torturado e morto amanhã, e daqui a umas décadas, essa cidade inteira que é o centro da nossa fé vai ser varrida do mapa num banho de sangue. Nossa, eles iam surtar. Iam desistir de tudo ali mesmo. Eles não teriam a menor estrutura psicológica para suportar isso. A tristeza ia paralisar todo mundo. Então, o que Cristo faz? Ele funde os dois eventos. Ele dá sinais que vão servir tanto para o curto prazo, lá na queda de Jerusalém, quanto para o longo prazo, antes do retorno dele à Terra. Entendi. É como se um médico desse a dosagem exata de um remédio forte
que o paciente só consegue suportar naquele momento específico. Exatamente isso. Mas, no meio dessa profecia toda, ele dá uma instrução tática que é, assim, brutalmente específica. Ele avisa que quando eles vissem o sinal, que eram os exércitos romanos, cercando a cidade, eles deveriam fugir para as montanhas sem nem olhar para trás. Sim, uma fuga imediata. Ele diz assim, quem estiver no telhado da casa, não desça para pegar nada. Eu fico tentando imaginar a logística mental desse momento. Deve ser desesperador. Imagina a pessoa lá no terraço, olhando o horizonte e de repente vê a poeira do exército subindo. Aí ela pensa, caramba, tudo que eu construí na vida, minhas roupas, minhas economias, a herança da família, tá tudo ali na sala de baixo. E a ordem é esquecer tudo. Exato. A ordem é pula o muro e corre. É um teste de desapego que, sinceramente, eu não sei se a maioria de nós hoje em dia passaria. É o teste definitivo, né? Obediência imediata contra aquele nosso instinto básico de preservação material. O instinto humano grita, vai lá salvar o seu patrimônio, o seu dinheiro. Com certeza. Mas a ordem divina era cristalina. A vida vale mais do que qualquer posse. E a obediência à palavra de Deus era e ainda é a única segurança real. E tem um ponto fascinante nisso. É analisar o mecanismo histórico, né? Como foi que Deus abriu a janela de oportunidade para essa fuga acontecer? Porque não foi uma mágica. Não é que os cristãos simplesmente sumiram no ar. Não. Foi um evento bem prático. Teve uma manobra militar que até hoje os historiadores ficam assim coçando a cabeça, sem entender nada. Queria muito que a gente entrasse nessa parte. Como é que essa fuga rolou na prática? Então, o cenário era o seguinte, o exército romano, que era comandado pelo general Séstio, tinha cercado Jerusalém. A cidade já estava praticamente pronta para se render. Acabou, não tinha mais esperança para eles. Estavam encurralados. Isso. E aí, do mais absoluto nada, sem nenhuma justificativa tática, logística ou militar aparente, o Séstio simplesmente dá ordem de retirada. Oi? Ele manda levantar o acampamento e o exército inteiro vai embora. Gente, mas isso não faz o menor sentido para um general romano experiente. O cara estava com a vitória na mão, era só entrar. Nenhum sentido humano, mas a pena inspirada nos mostra os bastidores. A providência divina estava orquestrando exatamente aquele momento milimétrico. Que incrível. Quando o exército romano recuou, os judeus lá dentro de Jerusalém entraram em delírio. Eles acharam que Deus estava lutando por eles, que era um milagre de guerra. Acharam que eram os donos da razão de novo? Sim. Aí eles abriram os portões e saíram correndo enfurecidos atrás dos romanos para atacar a retaguarda deles. E é bem aí que a gente vê a genialidade absurda da instrução de Cristo. Ah, tô entendendo. Com as tropas romanas fugindo para um lado e os soldados fanáticos judeus correndo atrás deles, a cidade de Jerusalém e a região inteira em volta ficou subitamente vazia, sem vigilância nenhuma. As portas estavam escancaradas. Nossa, que janela de oportunidade perfeita. Esse foi o sinal claríssimo para os cristãos lá dentro. Com certeza. Os cristãos, na mesma hora, sacaram que a retirada do Séstio não era uma grande vitória militar judaica. Era o sinal de Cristo se cumprindo ali, na frente deles. Eles não podiam perder um segundo sequer. E não perderam. Eles abandonaram a cidade imediatamente e fugiram para uma cidadezinha chamada Pela, que ficava nas montanhas. E olha que forte o registro histórico concorda 100% com a inspiração nisso. Qual é o registro? Nenhum único cristão morreu na destruição de Jerusalém. 0. Todos os que deram ouvidos ao aviso de Jesus conseguiram escapar a tempo. Uau! Obediência imediata gera salvação imediata, né? Exatamente isso. Mas, a história toma um rumo muito sombrio para quem resolveu ficar. Porque aqueles judeus voltam da perseguição achando que são completamente invencíveis. Mas a alegria deles dura bem pouco. O Império Romano não aceitava humilhação, né? Jamais. Eles voltam anos depois, agora sob o comando do general Tito, e aí sim eles fecham um cerco de verdade para aniquilar. E o pior é que isso acontece bem na época da Páscoa, com a cidade já superlotada por milhões de peregrinos que tinham ido para a festa. O pior momento possível. E o que a mensagem inspirada descreve sobre o que aconteceu lá dentro dos muros, olha, é um cenário de pesadelo absoluto. É de revirar o estômago. Sim, a fome chegou num nível irracional.
Homens milionários ofereciam fortunas, baús de ouro, por uma medida pequena de trigo e não conseguiam comprar. O dinheiro já não valia mais nada. Nada. E aquela profecia assustadora que está lá no livro de Deuteronômio, escrita por Moisés séculos antes, se cumpriu no detalhe mais macabro. Aquela dos pais contra os filhos? Essa mesma. Pais lutavam contra filhos por um pedaço de pão velho. O afeto natural humano simplesmente desapareceu do mapa. Tinha gente roendo o couro dos próprios cintos das sandálias para tentar mastigar alguma coisa. Que desespero. E como se a fome não bastasse, tinha uma guerra civil rolando dentro da própria cidade. As facções judaicas se matavam pelo controle do poder. Eles chegaram a encher o próprio santuário sagrado de cadáveres antes mesmo de os romanos conseguirem quebrar as muralhas. Sabe, eu confesso pra você que eu tenho muita dificuldade de absorver essa parte. É pesado para qualquer um. Porque quando quem está nos ouvindo e nós mesmos lemos relatos de um cerco onde crianças estão morrendo de inanição, onde o desespero chega ao ponto do canibalismo, a grande pergunta que a nossa mente faz é: se Deus é onipotente e se Ele é puro amor, como é que Ele envia tamanho sofrimento? Essa é a pergunta de ouro. Porque simplesmente não forçar uma rendição pacífica, né? Como é que a gente reconcilia o caráter de um Deus que é bom com essa carnificina impiedosa? Olha, essa é, sem sombra de dúvida, uma das questões mais importantes que a inspiração responde de forma brilhante pra gente. E ela muda completamente o paradigma de como a gente entende o grande conflito entre o bem e o mal. Conta mais, porque essa é a chave. A resposta curta é: Deus não enviou esse sofrimento. Ele não agiu como um carrasco punitivo mandando desgraça lá de cima. O que o espírito de profecia explica ali é a mecânica exata de como funciona a proteção divina e o nosso livre-arbítrio. Então foi uma escolha deles. Sim, ao rejeitarem a Cristo lá atrás e depois continuarem perseguindo e matando os apóstolos, o povo judeu estava ativamente e com as próprias mãos forjando os grilhões deles. Eles pediram de forma muito repetida e insistente que Deus se afastasse de vez. Me lembro que eles gritaram diante de Pilatos: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Exato. Ali eles estavam literalmente rasgando a apólice de seguro da proteção divina. É como jogar o escudo fora no meio do campo de batalha. Perfeito. Deus é a fonte de toda a vida, da ordem e do amor no universo. Quando o homem vira para essa fonte e diz na cara: vai embora, a gente não quer você governando sobre nós, chega um momento trágico em que Deus, em lágrimas, como a gente viu no começo, respeita essa escolha. Ele retira a proteção. Ele retira o seu espírito, ele retira aquele poder invisível que restringe a maldade no coração humano, e aí, quando Deus se afasta, adivinha quem assume o controle total da direção? O inimigo. Satanás passa a dominar completamente as paixões humanas não convertidas. Então toda aquela crueldade do cerco, as facções se matando a sangue frio, a fome, nada disso foi castigo enviado do céu. Foram só os frutos das escolhas deles. Sim. Foi a consequência natural e direta da humanidade entregue para o líder que ela mesma escolheu seguir. A lei da semeadura e da colheita operou ali sem filtro nenhum. Nossa, isso faz todo sentido, esclarece muito. Quer dizer, não é um raio que cai do céu de propósito para punir o pecador. É o guarda-chuva que é retirado no meio da tempestade porque a própria pessoa se recusou ativamente a segurar ele. Exatamente isso. Uma ótima imagem. E o desfecho dessa história física toda, né, o fim do templo, tem um simbolismo muito, mas muito forte. O general Tito, quando ele finalmente consegue romper as últimas defesas, ele entra, olha para o templo e fica maravilhado com a beleza daquilo. Ele nem queria destruir, né? Não. Ele dá ordens estritas para os soldados. Ele diz: não toquem nesse edifício. Eu quero preservar esse lugar. E ele era a autoridade máxima ali, o comandante absoluto. Mas tem um detalhe aí. A palavra de um imperador ou de um general romano não pode nunca revogar a profecia dita por Deus. Jamais. Cristo tinha dito claramente que não ia ficar pedra sobre pedra. E aí, no meio de todo aquele caos da invasão, sem receber nenhuma ordem superior para fazer aquilo, um soldado romano qualquer pega uma tocha em chamas e simplesmente atira através de uma janela do templo. E aí acabou.
O fogo se espalhou de uma forma incontrolável, não tinha como apagar. Aquele santuário gigante de mármore e ouro maciço começou a derreter. A história diz que o sangue escorria pelas escadarias como se fosse água. Uma cena pavorosa. E ali ecoou para sempre a triste realidade espiritual daquela palavra Icabod, né? Que significa foi-se a glória. Foi-se a glória. Tudo aquilo que parecia ser eterno e indestrutível, para os líderes, virou só um monte de cinzas em questão de algumas horas. E aqui, pessoal que está acompanhando, a gente chega bem no ponto central, no coração de toda essa nossa análise de hoje. A queda de Jerusalém foi assustadora, foi aterrorizante, mas a pena inspirada nos dá um aviso que serve como um banho de água fria para nós hoje. É o alerta máximo para os nossos dias. Ela diz que aquele evento todo, aquela tragédia, foi apenas uma tênue sombra do que ainda está por vir. É uma declaração que dá arrepios, tênue sombra. É como dizer que a destruição de Jerusalém foi só o trailer do filme, né? Um pequeno experimento numa escala reduzida. Sim, Jerusalém serve ali como um microcosmo para o mundo inteiro no tempo do fim, um mundo que, olha só se não parece com hoje. Assim como aquela cidade no passado, se gaba o tempo todo do seu conhecimento científico, do seu progresso tecnológico, mas que calca pés a lei de Deus. Ridiculariza a misericórdia dele diariamente. Exatamente. E, para mim, o que mais me assusta não é imaginar, sei lá, vilões de filmes conspirando ativamente nas sombras contra Deus. O que a inspiração revela de forma muito clara é que o maior de todos os perigos é a distração. A distração. Como assim? Os judeus lá de Jerusalém não reconheceram o tempo da visitação de Cristo porque eles estavam muito absorvidos na rotininha deles. Eles estavam lá fazendo rituais no templo, ganhando o dinheiro deles, discutindo minúcias de teologia. Trazendo isso para hoje, cara, é a nossa rotina anestesiante. A gente acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular, vai para o trânsito, vai para o trabalho, volta cansado, assiste a uma série no streaming, vai dormir e no outro dia repete tudo. É a roda do hamster. Totalmente. A tecnologia avança, a economia flutua, a bolsa sobe e desce, e a mente humana vai sendo engolida por essa ilusão muito confortável de que amanhã vai ser exatamente igual a hoje. Essa é a grande armadilha. E o mundo cristão atual, grande parte dele, vive dentro de uma bolha de presunção enorme. Eles acham que podem simplesmente ignorar todas as exigências práticas do governo de Deus na vida deles e ainda assim, no fim das contas, cobrar que ele os proteja. Nossa, é aquela ilusão que a Bíblia chama de paz e segurança, né? Exato. Vai acontecer exatamente quando os grandes líderes do mundo estiverem proclamando aos quatro ventos que a humanidade está evoluindo para valer, que a gente está alcançando, sei lá, um novo nível de paz global, de iluminação, e aí, de repente, como um ladrão de noite, a ruína vem. É assustador pensar na semelhança. O grande pecado de Jerusalém foi rejeitar a Cristo em pessoa. E a mensagem inspirada afirma que o grande pecado do mundo moderno, agora no tempo do fim, é rejeitar a lei de Deus, que é o alicerce do governo dele. E o resultado dessa rejeição vai ser o mesmo de lá. O Espírito se retirando. Isso! O Espírito de Deus sendo resistido o tempo todo de forma contínua pelo mundo, vai ser finalmente retirado da terra. E sem o Espírito Santo agindo, a gente volta direto para aquela mecânica do cerco de Jerusalém. A humanidade inteira entregue ao controle total e absoluto de Satanás. É um cenário denso demais. É muito denso. Mas se a gente parar a imersão por aqui, nesse tom trágico, a gente falha miseravelmente em entender o quadro completo que o céu tem pra gente. Porque todo esse relato pesado do capítulo 1 não é para gerar desespero, é um chamado gigante ao resgate. Com certeza. O céu não está parado em silêncio assistindo o barco afundar de braços cruzados, de forma alguma. O foco central, o plano A de Deus é e sempre vai ser a salvação. Glória a Deus por isso. Aquele mesmo Cristo que a gente viu chorando lá no começo por ver a perdição da cidade, ele deixou uma rota de fuga brilhante para quem é dele. E essa é a grande promessa para todo mundo que acompanha a gente agora. Qual seria essa promessa na prática? Assim como aqueles cristãos em Jerusalém prestaram atenção nos sinais, não duvidaram nem um segundo,
fugiram para Pela e salvaram a própria vida, Deus vai ter um povo no fim dos tempos que não vai ser pego de surpresa. Um povo desperto. Sim. Cristo prometeu voltar com poder e grande glória, e ele vai enviar os anjos dele para recolher todos os escolhidos, dos 4 cantos da terra. Ninguém vai ficar para trás. Ou seja, a glória imensa da presença de Cristo só vai ser um fogo consumidor terrível para aqueles que ativamente rejeitaram a misericórdia, para aqueles que fugiram da luz porque amavam mais as trevas, né? Para esses, a presença de um Deus que é puro é de fato insuportável. É o próprio fogo do céu. Mas, para quem está vigilante, para quem reconheceu os sinais, para quem se apegou a ele mesmo na dificuldade, essa mesma glória não é destruição, é salvação. É o momento pelo qual eles esperaram a vida toda. É o resgate, é a cura de toda doença, é o fim absoluto da dor. É lindo demais pensar nisso. A mensagem não é de jeito nenhum para causar pânico no coração de quem nos ouve, mas para despertar um sentido de urgência amorosa, sabe? A gente não está esperando simplesmente o fim do mundo, a gente está esperando o retorno do nosso Salvador. O nosso alerta aqui é só para que a gente não deixe os afazeres da vida presente nublarem a nossa visão do que é eterno. Perfeito. É trocar o medo paralisante pela vigilância intencional. E para a gente ir amarrando toda essa nossa imersão profunda de hoje, eu quero deixar na mente de todos uma imagem que, para mim, ilustra perfeitamente o coração do que significa estar preparado hoje. O que significa, na prática, a verdadeira consagração. Vamos lá. Imagina com a gente uma fortaleza colossal, muito antiga, construída com aquelas pedras de mármore maciças de metros de espessura. Os moradores dessa cidade vivem lá dentro, completamente tranquilos. Quando eles ouvem os rumores de guerra lá fora, eles simplesmente olham para a espessura impressionante daqueles muros e sorriem. Sentem que estão seguros. Exato. Eles confiam cegamente naquelas pedras físicas. Eles acreditam que, enquanto as paredes estiverem lá, intactas, nada de mal vai alcançar eles. Mas tem um erro fatal e muito ingênuo nessa lógica. Qual? A verdadeira segurança de uma cidade nunca esteve na espessura das paredes dela. A segurança absoluta reside exclusivamente nas mãos de quem guarda as chaves do portão principal. Nossa, que profundo isso. Jerusalém confiou demais nos muros majestosos dela, confiou naqueles rituais teológicos perfeitos e na religiosidade impecável deles. Mas nessa arrogância de achar que estavam seguros, eles simplesmente trancaram o verdadeiro guardião do lado de fora do portão. E nós, hoje, corremos exatamente o mesmo risco. Muitas vezes a gente tenta construir nossos próprios muros altos de perfeccionismo espiritual, né? Demais, a gente tenta se blindar contra os problemas desse mundo lendo mais livros, sabendo mais de teologia, seguindo as regras de forma super estrita, achando que o nosso comportamento impecável é a nossa grande fortaleza. Mas a consagração real não é ficar construindo muros cada vez mais grossos com as nossas próprias mãos. De jeito nenhum. A verdadeira consagração é um ato diário, simples e profundamente humilde. É você acordar todas as manhãs, descer as escadas da sua própria autossuficiência, caminhar até o portão principal do seu coração e intencionalmente entregar um molho de chaves nas mãos do Príncipe da Paz. É dizer para ele hoje, o Senhor decide quem entra e o que sai da minha mente. Exatamente. Quando o Espírito de Deus tem a chave do nosso portão, nenhuma ruína tem poder sobre nós. O mundo lá fora pode estar caindo aos pedaços, as economias podem quebrar, os muros sociais podem ruir, mas a nossa cidadania está protegida. Essa imagem é muito forte. E isso deixa a gente com uma última provocação. Um pensamento para cada um refletir no silêncio dos próximos dias. A gente viu juntos hoje como a rejeição lá em Jerusalém não foi um não gritado de uma hora para outra. Não mesmo, foi gradual. Foi uma série de pequenos distanciamentos que foram se acumulando por séculos até o céu ficar em silêncio. Então a pergunta que fica latejando na mente é: será que a nossa própria ruína não começa com grandes estrondos visíveis, mas naqueles momentos corriqueiros de uma terça-feira comum? Quando a gente ouve a batida suave do Espírito Santo, né? Isso. Ele pedindo para você mudar um hábito pequeno,
perdoar alguém na família ou largar uma distração boba na internet. E nós, muito gentilmente, trancamos a porta e voltamos para nossa rotina anestesiada. Onde é que a gente está dizendo nossos pequenos nãos hoje? É uma reflexão que mexe com qualquer um. Fica aí então esse convite para a gente avaliar quem realmente está segurando as chaves do nosso portão nesse exato momento. Foi um prazer enorme ter a companhia de todos vocês aqui do Voz do Remanescente. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal. Até a próxima.